Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção dos valores maiores que nos levarão à verdadeira felicidade, que são os valores espirituais. Hoje temos como expositores a nossa grande amiga Angélica Lopes. Que seja o estudo a nossa ferramenta de progresso e libertação. E nós temos também o nosso Jorge Guerra. Que o Cristo acompanhe o nosso caminhar, o nosso estudo. Então, cá estamos nós, vamos estudar hoje a primeira parte do tópico Flagelos Destruidores, contido no capítulo Lei de Destruição, que é o capítulo 6 do livro 3 do Livro dos Espíritos. Vamos estudar as perguntas 737 e 738. Pode parecer que o estudo seja curto, mas não é. O estudo é relativamente longo porque a pergunta 738 ela se divide com mais duas, ou seja, nós temos, na verdade, 4 perguntas para estudar. Lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Neto Bezerra, que é a de 2007, o Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos. A pergunta 737, que o nosso Jorge vai formular a resposta, tá? Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Bom, segundo a resposta dos espíritos, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Bom, então percebemos aqui que o flagelo é algo danoso no ponto de vista material. E se pensarmos pura e simplesmente em uma existência, muitas vezes não vamos entender nem por que certas pessoas precisam passar por isso, se avaliarmos assim. Mas lembremos que Deus, soberanamente justo e bom, todo bondade, então Ele pôs o remédio ao lado do mal. Então, aparentemente, isso é ruim para nós. Mas, como dizem os espíritos, é algo que vai nos impulsionar. Muitas vezes acorda almas que estavam adormecidas e impulsionam, coisa que levaria muitos séculos para se contextualizar, para se concretizar, na verdade. Então, acontece através dessas catástrofes, muitas vezes que chamamos de flagelos. Angélica, Sim. o que você comentaria a respeito disso? Bom, primeiro vamos entender o que são flagelos destruidores, que consiste em todos os movimentos naturais que trazem como consequência desencarnes coletivos
ou que atingem determinadas regiões, modificando profundamente suas estruturas. Isso significa que a natureza contribui, né, para esse alavancar, esse despertar nosso. Isso é um ponto que vai ser bem discutido hoje aqui, porque exemplos já não nos são fartos, né, nesse período que estamos passando, que estamos vivendo. Bom, outra consideração que eu acho importante fazer é com relação à nossa forma de interpretação. Você interpreta as coisas ruins que te acontecem como coisas ruins, mas isso é uma interpretação sua. Nós precisamos enxergar os momentos e os desafios como sempre alavancas de progresso, sempre nos fazendo enxergar, né, o que de bom podemos tirar desta situação. O quanto de uso de inteligência, de paciência, de tolerância nós podemos desenvolver, né, de solidariedade, generosidade, e quantas coisas mais profundas, né, podemos modificar com um simples ato, né, desgovernado da natureza. É interessante observar que os espíritos colocam no final da resposta uma referência à pergunta 744. A pergunta 744 nós vamos estudar daqui a mais 2 semanas, mais ou menos, e faz parte do tópico a respeito de guerras. E é interessante observar que valeria a leitura da pergunta e da resposta, para a gente poder se posicionar e refletir. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? Respondem os espíritos: a liberdade e o progresso. Na 744A, Kardec formula: se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tem por objetivo e por resultado a escravização? Respondem os espíritos que a escravização é momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Pode parecer uma coisa paradoxal, mas vale uma reflexão nossa, porque, historicamente falando, realmente a humanidade teve diversos movimentos de progresso através de situações convulsionadas socialmente pelas guerras. Isso daí, em milênios de existência da humanidade, é um fato que nós não podemos negar. É aquele negócio, tem que ficar para depois a gente discutir mais longamente. Diz, Angélica. A guerra é necessária, né? Mas é necessária porque ainda temos pensamentos bloqueados com relação aos nossos objetivos aqui na Terra. Então a gente precisa ser sacudido, ser acordado num tratamento de choque. E aí sim, mas ela poderia, todo esse progresso poderia acontecer também sem a necessidade da guerra. Contudo, partiria de nós a iniciativa de praticar, né, tudo que a gente estuda dentro do Evangelho, né, de amor ao próximo, de benefício social, onde nós também somos beneficiados, mas com o olhar ainda voltado para o seu interior, para as suas necessidades, para os seus caprichos, para realizar os seus, ou seja, o predomínio do egoísmo. Então, a gente ainda precisa de um estado de choque para poder se lançar e evoluir. Pensando nisso, me faz lembrar um comentário feito até nessa pergunta, né, pelo Espírito Miramês, e ele diz que muitas vezes os hospitais são mais benéficos para o progresso do homem
e do que discursos que vêm muitas vezes com premissas, né, com preceitos de natureza diversa, e que às vezes vêm apenas pela teoria, né? Uma coisa é certa, se nós observarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Sim. a análise feita por Kardec é interessante por causa do seguinte: em mundos mais evoluídos, o simples fato de você pensar em algo egoístico, não é pensar no mal, não, basta pensar numa coisa mais egoística, já fere o ambiente deste mundo e é refletido dentro do meio. Ou seja, nós temos que chegar àquela condição em que, ao invés de guerrear, nós vamos colocar o nosso espírito competitivo a benefício da humanidade. Exatamente. Nós vamos competir pelo bem. Exatamente. Em Usar fazer todas as nossas armas. Sim, né? mas a gente começa a aprender agora. Isso. O negócio é esse. Então, para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores, Angélica? Exatamente o que a gente está discutindo aqui, né? Sim, os espíritos dizem, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Vamos escutar o nosso comentário da Angélica depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Fala, Angélica. Ai, bom, vamos lá. Vamos refletir. Todos esses flagelos, a gente considera flagelos porque é uma coisa que machuca, é uma coisa que destrói, é uma coisa que incomoda, faz sofrer. Mas desperta. Desperta. Por que eu estou passando por essa situação? Por que meus irmãos estão passando por essa situação? Então, esse despertar vai nos chamar a atenção para o que eu poderia ter feito para evitar isso. O que eu devo fazer para contribuir para que isso não torne a existir? Entende? Porque a gente tem a possibilidade de exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação, não necessariamente sofrendo, mas sim entendendo, né, qual é realmente a nossa trajetória. Os flagelos, eles vêm justamente para nos sensibilizar, né? Exercitar essa capacidade de discernimento, de procurar soluções, o exercício da inteligência. Somos seres inteligentes e os meios nos são dados para esse exercício. A paciência e a tolerância nem se fala. A resignação, porque ao reconhecer que nós não somos tão poderosos quanto nos consideramos, a gente tem que exercitar a humildade, a submissão à vontade do Pai e aí a resiliência, a resignação. Jorge. Bom, acredito que os flagelos faz parte desse processo provacional da Terra, né? E por meio deles a gente conquista outros valores, né? Depois do despertar. E a gente pensa também na passagem na Terra em relação ao que precisamos saudar, né? Então, muitas vezes, aquilo que temos que enfrentar, no caso os flagelos, as mazelas, intempéries que sejam, são muitas vezes pequenas parcelas do que devemos saudar, né? Depois de tantos danos causados, muitas vezes a gente parcela isso para poder cumprir de forma efetiva, né? E aí é o que a nossa querida Angélica falou,
o sofrer, eu entendo no sofrer como sofrer o processo. E aí a gente sofre esse processo e depende de como nós vamos interpretar, né? Entender. Mesmo porque existe uma coisa, quando você exercita a musculatura para poder ficar em melhor forma física, você sente dor se você está muito tempo sem fazer exercício. Com certeza. E há uma destruição das fibras musculares para uma remodelação. Exatamente. Isso é fundamental. Então, o sofrimento não adianta, não tem jeito. ao nosso progresso. O movimento faz parte do processo. Exatamente. É interessante uma coisa que eu faria um comentário. Isso aí é algo que eu vivi na minha experiência de trabalho. Foi a epidemia de HIV. Eu comecei a lidar com pacientes soropositivos em 1985, numa época em que nós só tínhamos à mão o AZT e o DDI como medicação antirretroviral. E era insuficiente, francamente insuficiente. Hoje nós temos um acervo de mais de 150 drogas diferentes para o chamado coquetel antirretroviral, e que mudou totalmente o perfil da epidemia. O mais importante dessa história toda, pelo menos para mim, foi ter visto uma verdadeira revolução nos conhecimentos da imunologia, da cancerologia, da tecnologia de transplantes e de uma série de doenças degenerativas que nós praticamente nada sabíamos a respeito. Ou seja, o acervo de conhecimento surgido da pesquisa contra o HIV alavancou a ciência médica em vários aspectos. E aí, mas a epidemia de HIV foi um flagelo destruidor? Foi. Nós temos que enxergar mais adiante, porque há muito mais além disso que nós observamos focalmente. E a minha maior alegria foi quando surgiu o chamado coquetel antirretroviral, que esvaziou minha enfermaria. Eu deixei de ter pacientes internados com complicações pelo HIV e passei a ter pacientes sendo acompanhados em ambulatório. Bom, na pergunta 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo, Jorge? Bom, se pensarmos que justamente temos uma vida pretérita, né? A gente tem que avaliar qual é o histórico, né, desse ser. E Jesus já tinha advertido, né, a todos nós. O flagelo ele alcança a todos sem distinção, né? E Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, ele já advertia que tivéssemos cuidado para não alarmar com os rumores de guerra e de flagelos, que era preciso que acontecesse, mas que não era o fim, e que haveria fomes e terremotos de todos os lugares, e que tudo isso seria o princípio das dores. Dores essas que as pessoas precisam passar para que haja uma mudança íntima, né, de ordem íntima, que é o mais importante. Eu lembro de um comentário sobre fariseus, um fariseu cego, né, que limpava o copo dentro para que ele pudesse ficar limpo por fora também. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, mas aí eu fiquei pensando, realmente, um copo transparente, se você limpa por fora e não limpa por dentro, ele continua sujo, né? E ele fazia assim para os outros, e não só para ele. É interessante. E a resposta dos Espíritos, o que eles nos dizem? Esqueci de ler, né? Vamos lá. Bom, durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. O espírito que preexistem e sobrevivem a tudo constitui o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude.
Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que diziam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Então vemos que o dano que a gente enxerga é no corpo físico, né? Mas e o espírito que sobrevive a tudo isso? Tem algo muito a aprender, né? Exato. Bom, nós temos só que levantar a reflexão em relação, nós somos seres eternos. E a cada encarnação, nós temos um período de aprendizado e de reparação. Se sucumbem bons e maus, o que está sucumbindo é o corpo, porque o espírito está ganhando em liberdade, em aprendizado, em progresso. Então, agora, você vai fechar o nosso estudo 4738b. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Bom, segundo os espíritos, eles nos dizem: se considerasseis a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos e se souberem suportá-los sem murmurar. Há um comentário de Kardec que fala: quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que parte ao mesmo tempo maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a contemplar toda a humanidade e a abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Ou seja, nós vamos passar, vamos sobreviver, vamos aprender e vamos contribuir para o progresso, não só nosso, como do nosso meio social, como do nosso próximo, elevando as nossas potências, né, e contribuindo para a elevação do nosso próximo, deixando sempre claro que a nossa vida, ela é resultado das nossas ações, das nossas escolhas. Se semeamos coisas positivas, otimismo, alegria, amor, vamos colher otimismo, vamos viver, né, o otimismo, a alegria e o amor. Então, desencarnar por meio de um flagelo não significa que morremos, significa que renascemos para uma vida de muito mais luz e de muita maior sabedoria. E que estamos, sim, preparados, somos preparados para esse tipo de concurso quando ele é programado pela espiritualidade. Que reflitamos a respeito, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e mais consistente na conquista desses valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês os nossos comentários a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na companhia da Marta Batista e na técnica o Cláudio. Nós estamos aqui no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nesta semana nós vamos iniciar o estudo do item 5 e do item 6, os inimigos desencarnados. Porque nós espíritas sabemos que além dos inimigos aqui na Terra, que estão encarnados como nós, há também os nossos inimigos e amigos também desencarnados. Por isso Kardec nos chama a atenção para esse fato quando formos nos dispor a realmente perdoar nossos inimigos. Não devemos nos esquecer dos amigos desencarnados. Então, vamos dar mais uma vez boa-vinda a Marta aqui e pedir a ela que dê início ao seu comentário. Certo, Marta? Certo, Antônio. Então, vamos dar prosseguimento a esse estudo, né? E vamos desenvolver, vamos refletir juntos aqui sobre o tema dos inimigos desencarnados, né? E acredito que para fazê-lo, a primeira coisa que nós temos que destacar é justamente o esclarecimento que nós devemos ter, já numa perspectiva espírita e não mais aquela perspectiva material do passado, que as consequências de uma inimizade após a morte são muito profundas e elas não cessam pelo fato de nós termos ido ou termos voltado para o mundo espiritual. Então, a importância e a necessidade da indulgência, né, para com os inimigos é justamente algo que precisamos desenvolver para que a gente não corra esse risco, porque a gente constata, através das mensagens, das reuniões mediúnicas, que com certeza a morte não dá conta de extinguir o ódio que porventura tenha sido desenvolvido através de uma inimizade. Então vamos ver o que Kardec nos fala e vamos começar a refletir sobre isso. Kardec inicia assim: o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. E ele fala assim porque nós vimos na semana passada que ele falava da importância da indulgência, né, no sentido de nós amarmos os nossos inimigos e que deveríamos retribuir o mal com o bem. Por isso é que ele inicia assim, dizendo que o espírita ainda tem, além de todos os outros, tem esse grande motivo, né, de indulgência, porque ele sabe da questão que o espírito, quando volta ao mundo espiritual, ele continua vivo, ele continua sentindo as mesmas coisas, refletindo sobre a vida que ele teve e tudo o que aconteceu, o desenrolar das amizades, das empatias e das antipatias. Então ele diz que nós temos que desenvolver essa indulgência. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem. Outra questão que o espírita sabe e que é diferente dos demais, né? Nós sabemos que estamos num processo evolutivo e que, por mais lento que seja esse processo, nós vamos mudar de ideia em algum momento. Então, ninguém vai se estabelecer, né, fazendo maldades eternamente. Nós sabemos que aquele espírito, seja o momento que for, ele vai modificar a sua perspectiva, vai modificar a sua conduta e vai passar a fazer coisas boas, né? Vai ser um homem de bem no futuro. Então, mais um motivo para o espírita, né, ser condescendente e ter indulgência e temer esse estado permanente de inimizade e de ódio que gera o quê? A vingança. Então ele segue dizendo que ela advém de uma imperfeição momentânea. Então, essa maldade vem de uma imperfeição momentânea, ela vai modificar, tudo vai se modificar ao longo do tempo. E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos,
o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então a gente observa que essa é a grande perspectiva e a diferença, né, da visão que o espírita tem para aquele que não entende que a vida continua. Muda tudo, muda completamente. Então, a gente sabe que não existem criaturas definitivamente destinadas ao mal, e isso faz a diferença, né? Toda maldade é passageira, por mais bárbaro que aparentemente seja, aquilo é passageiro. E ele segue dizendo, e que assim como a criança que se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Olha, então cessa aquela ideia, né, de que você, olha, realmente, esse cara, ele é um inimigo da sociedade e só ele morrendo. Então, destrói a ideia de pena de morte, destrói a ideia de você fazer vingança com as próprias mãos, porque você passa a entender que a presença dele, não estando ali materialmente, você só vai se livrar dessa presença que não é mais material, mas essa presença continua existindo. Ela é espiritual, ela é oculta, e aí a coisa se torna mais complexa, né? Porque você não está vendo, e aí corre o risco de estar sendo influenciado de N maneiras, justamente por aqueles espíritos com os quais você tinha antagonismo e que podem te inspirar ou induzir ao mal, a fazer coisas que te levariam a uma situação bastante difícil. E ele diz que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, a gente precisa fazer uma mudança radical, né, naquilo que a gente pensa. Porque a proposta é outra, não é como nos falaram. É outra coisa. E com certeza, esse espírito, né, oculto, não mais materialmente entre nós, ele pode fazer o que quiser, inspirar da maneira que ele quiser e te levar a situações bastante difíceis. E, lógico, ele mantém aquele padrão de inimizade, de ódio e de vingança. E, dependendo do grau desse espírito, aquilo pode se tornar uma obsessão, né? E ele vai te perseguir justamente como um inimigo persegue o outro. Então, o ideal é que a gente tenha indulgência para que essa inimizade, ainda que a pessoa não tenha simpatia, mas também não tenha antipatia que vai gerar o mal, né? A perseguição, a perversidade. Já é alguma coisa, né? O espírito não tem afinidade com você, mas não te persegue e não te vê mais como inimigo. Isso é uma grande coisa, né? E ele segue, por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias, é exatamente o que eu falei. O espírito pode não ter afinidade com você, mas pelo menos ele já não te vê mais como inimigo e não quer, né, desenvolver, ter represálias contra você. Já é alguma coisa. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto à represália. De um inimigo pode-se fazer um amigo. Olha que diferença a proposta espírita. Quer dizer, ela te propõe
a você não só perdoar o teu inimigo, como a transformar através de boas ações para com aquele que te fez mal, transformá-lo num amigo. E olha, pelas reuniões mediúnicas, a gente pode constatar o que é um espírito que tinha dificuldades, né? E que promovia até uma certa perseguição espiritual, uma obsessão, e que ele se torna um amigo teu. É algo fantástico, é muito bom. Não só porque você se livra daquela vibração pesada de inimizade, de perseguição, como também você passa a ser um instrumento do bem. Por quê? Você transforma aquela pessoa que vivia obcecada, obstinada no mal e na perseguição, num amigo, com outras disposições de sentimentos. Então ele fala, com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Quer dizer, aquele que se coloca, né, obstinado em não perdoar, ele promove esse tipo de questão. Ele faz com que aquele que te vê como inimigo, né, use, né, Deus acaba usando essa atitude dele para punir aquele que não perdoou. Então a gente vê que a avaliação divina e a lei divina se estabelecendo sobre nós é uma linha de raciocínio totalmente diferente daquela que a gente elabora na perspectiva material. Quer dizer, Deus não está tão preocupado em dizer que aquele é um espírito que é um inimigo do fulano e que olha como ele persegue. Não, ele coloca os dois em prova, em avaliação. Então, um porque persegue e o outro porque não perdoa. E aí ficamos nessa condição complexa. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. O que nós percebemos? Qual é a real consequência da vingança? Não é? Que é o que se estabelece quando a gente não freia os sentimentos de inimizade, né? De ódio, de antagonismo. É justamente a gente, se não frear, isso vai acabar chegando na vingança. E qual é a real consequência da vingança? É justamente ligar ainda mais o algoz à vítima. Quer dizer, a gente estreita os laços não de amizade, e sim de obsessão. Então, pelos laços do ódio, né, até que eles se ajustem pela lei de Deus e a gente perceba que não é o caminho, que o único caminho é a justiça, o amor e a caridade, justamente por essa lei de Deus, que é do perdão e da fraternidade, só assim nós vamos conseguir extinguir esses laços. Agora, lembrando sempre, né, e as histórias todas e relatos dos espíritos nos mostram, com fontes múltiplas, que realmente a gente permitir que uma inimizade se estreite, a inimizade se estreite durante muito tempo, aqueles laços são terríveis, são cada vez mais difíceis de serem desfeitos. Então, é uma escolha nossa, né? Permanecermos ali, né, renitentes, aquela ideia de não, mas ele me fez isso, ela me fez aquilo, ou você abrir o teu coração, entender que esse espírito temporariamente está, né, transitando nas más ideias e você começar a desenvolver um caminho de indulgência que o levará ao perdão. Kardec segue dizendo assim: pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Né? Qualquer um que tenha lido um pouco da doutrina, né, sobretudo o livro Céu e Inferno, que tem a segunda parte toda de relatos, e quem participou ou participa de reuniões mediúnicas, já teve a experiência suficiente para saber que é concreto
inimizade dos desencarnados, né? Então você ter inimigos entre os encarnados, tá, todo mundo sabe, nós estamos aqui encarnados na Terra e sabemos disso. Mas os espíritos, quando voltam ao mundo espiritual, se não houver ali um trânsito de indulgência, de fraternidade, de perdão, aquela inimizade vai se estender, vai se aprofundar e vai permanecer. Então ele diz, os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Então, quanto mais ódio, mais a obsessão vai ficando intrincada como uma teia. Então ela sai de uma obsessão simples, né, que é a influência persistente de um espírito sobre o outro, e inspirando negativamente para as subjugações, que é o segundo grau das obsessões e que é pior, é muito pior. Porque na subjugação, além de ter uma ideia, né, inspirada negativa para que a pessoa vá para o lado incorreto, existe ainda uma questão fluídica que envolve aquele que está sendo obsediado de tal forma que cria uma névoa em torno das percepções desse espírito, né, encarnado. E aí o que acontece? É aquela pessoa que você está dizendo, está mostrando, está escrito no livro e você diz, olha, tá vendo? Não é bem assim como você disse. Olha aqui como é que está escrito. Olha aqui o que eles disseram. E o espírito encarnado não consegue enxergar. Porque aquela névoa fluídica o impede. Para quê? Justamente porque é isso. O objetivo do espírito é esse, que a pessoa não perceba o correto e vá pelo caminho errado. Entende? Então, esse é o segundo grau da obsessão, que é a subjugação. Quer dizer, o não perdoar promove isso, né? Um ódio intrincado, uma teia de raiva, de ódio, de vingança. E segue. Às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Quer dizer, são provas, né? Deus permite essa prova porque, de um lado, o outro também não quer perdoar, né? Pode ter obsessão por expiação, mas no caso, na maior parte das vezes, é por provas. E é permitido por isso, porque o outro também é renitente. Ele se recusa a perdoar, quando na realidade a gente sabe que o fluxo da vida é perdoar. E aqui ele diz... e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, se não é por expiação, é por prova, a gente deve aceitar resignado. Agora, o que a gente pode fazer para que isso se desconstrua? Porque é lógico, a gente não pode dizer, ai, como é bom ser obsediado. Não chegamos a tanto, né? O que a gente precisa fazer para que esse processo obsessivo se extingua de vez é justamente a gente começar a desenvolver dentro do nosso coração a indulgência, o perdão, né? A benevolência, a compreensão acerca dos erros do próximo, porque aí esse espírito então vai começar a perceber que se você mereceu essa prova em função, né, de não ter ainda adquirido a competência nessa disciplina, esse espírito inimigo vai dizer assim, poxa, mas espera lá, fulano está tão diferente, nossa, está mais compreensivo, está mais indulgente, ele agora quando vê uma coisa errada ele acaba perdoando. Não, peraí. Então, esse próprio espírito, né, que está servindo de instrumento nesse processo obsessivo, ele acaba percebendo que aquilo não tem mais razão de ser. Por quê? Porque aquele espírito encarnado está totalmente diferente. Está começando a se transformar moralmente. E aí esse espírito vai também perceber que ele precisa parar com a perseguição. E é dessa forma, e só dessa forma, que a gente consegue extinguir um processo obsessivo. E, lógico, né, o trabalho mediúnico para que um processo obsessivo se desvaneça é sempre no trabalho de transformação moral
daquele espírito encarnado. E, lógico, nas reuniões mediúnicas, o desencarnado também está sendo educado moralmente. E aí ele vai e diz para nós: essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Quer dizer, então os espíritos que também são inimigos e perseguidores necessitam da nossa transformação para que eles se modifiquem. Como ele disse, se nós aqui na Terra formos moralizados, esses espíritos ao redor, que pululam ao redor da Terra, vão acabar percebendo, poxa, espera aí, eu tô mal na fita, eu tenho que parar com isso, porque isso aí tá estranho, eu é que vou ficar mal aí. E ele diz, portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados, né? Então, tem muitos de nós que já conseguem até entender que devemos desenvolver o perdão e a benevolência para com os nossos inimigos aqui da Terra. Mas não conseguem perdoar e desenvolver a benevolência quando se trata da questão da inimizade espiritual. Mas nós, espíritas, como ele diz aqui, inicia a frase assim, o texto, ele diz, nós temos todas as informações que nos dizem, vocês têm que agir diferente, porque vocês sabem que a morte não é o final de nada, e que os espíritos continuam e estão ali, juntinho a você, seja para o bem, seja para o mal. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais, e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então vamos encerrando por hoje aqui e espero que nós possamos dar prosseguimento deste assunto no próximo programa. Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.